E as mudanças no Pix anunciadas pelo Banco Central devem simplificar transações e aumentar os limites nas transferências de dinheiro. Mas com as facilidades, os usuários ficam mais sujeitos a golpes. Vamos acompanhar. Por conta do limite do Pix, Paloma já teve que recorrer aos amigos para conseguir pagar os fornecedores no prazo estipulado. Agora, com as novas regras que estão valendo desde o dia 2 de janeiro, a empreendedora está otimista. A gente que é empreendedor, a gente precisa de um limite maior, né, para fazer pagamentos de fornecedores, enfim, as despesas da loja. Já me ocorreu algumas vezes, né, de precisar naquele momento de um valor alto, transferir um valor alto ou pagar um boleto de valor alto e não conseguir e saber naquele exato momento que eu não podia fazer, sendo que eu tinha um dinheiro na conta. Então, é uma situação meio constrangedora. O Pix deixou de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período diurno e noturno. Dessa forma, o cliente poderá transferir de uma vez só todo o limite do período ou fazê-lo em diversas vezes. E vale lembrar que as regras para o cliente personalizar os limites do Pix não mudaram. Agora, o cliente pode escolher se o limite noturno vai iniciar às 20 horas da noite até às 6 horas da manhã do dia seguinte, ou se esse horário vai iniciar às 22 horas, também terminando às 6 horas da manhã do dia seguinte. Uma outra mudança foi com relação aos valores do Pix para saques e trocos. Até dezembro de 2022 era possível sacar ou receber como troco no Pix R$500 durante o dia e R$100 como valor noturno. Esses valores foram aumentados, né, respectivamente para R$3.000 no período diurno e R$1.000 no período noturno. E em relação ao cliente pessoa jurídica, muda aí que o Banco Central retirou os valores de transferência entre as contas pessoa jurídica pelo Pix. Caberá a cada instituição financeira determinar o valor máximo. Segundo dados do Banco Central, são 141,6 milhões de usuários cadastrados, considerando entre pessoas físicas e jurídicas. No Brasil, são realizados diariamente cerca de 100 milhões de transações via Pix. Mas, diante desse cenário, surge uma preocupação. Somente nesses 10 primeiros meses de existência do Pix, já foram registrados aproximadamente 3 milhões e 300 mil tentativas de fraudes no país. Com relação aos golpes, né, a gente fica preocupado. Apesar da gente querer esse limite alto, tem essa questão, por isso que os bancos aí determinam esse limite. Mas eu acredito que eles devem buscar alternativas melhores, né, para trazer uma segurança maior para a gente que usa aplicativo em celular, que usa o Pix, com essas novas atualizações, essas tecnologias, né, que vieram para facilitar a vida da gente, mas que haja ali uma forma de trazer uma segurança a mais para a gente, né, ao invés de limitar os valores. Já essa outra empresária, que é bastante adepta do Pix, analisa os malefícios de forma diferente. Não é só o Pix. Que se fala em dinheiro, em movimentação financeira, existe as facilidades de golpe. O que nós temos que ser e fazer é ser atento, é perceber e saber aquilo que você está ouvindo ou falando ou dando teu dado para alguém. Para quem você está dando esses dados? É isso que você tem que se atentar. As empresárias ainda mencionam as facilidades de trabalhar com esse tipo de pagamento. É uma enorme facilidade para nós que somos empreendedores, também para o cliente, né, uma facilidade a mais, porque o cliente não está ali com o dinheiro sacado, não vai numa fila de banco, ele ali pelo celular mesmo consegue fazer a transferência, consegue fazer o Pix, e para a gente também fica muito mais fácil para uma coisa ou outra. E aí aquela questão também do troco, né, que o comerciante ele sempre sofreu aquele problema de transferir o troco e tal. E aí o Pix ele facilita nessa hora também. O Pix foi assim algo extraordinário. Eu digo não só para os empreendedores, mas todos e qualquer ser humano. Eu falo o Brasil, que chegou o Pix no Brasil, foi maravilhoso, foi espetacular. Facilitou tudo.
E caso você se depare com uma tentativa de golpe, o Banco Central ele disponibiliza um mecanismo chamado MID, que é um mecanismo especial de devolução, que se trata de uma devolução de dinheiro que é integrado com todas as instituições que já comunicam o banco recebedor e pede o bloqueio cautelar do dinheiro até resolver a situação. Esse bloqueio cautelar é feito na conta do recebedor, ou seja, a instituição financeira detém a quantia recebida pelo usuário e também a própria conta do mesmo. Os recursos podem ficar bloqueados por até 72 horas para que seja feita uma análise bem detalhada da operação.